Seguindo a nossa série de sermões no primeiro livro dos Reis, vamos abrir hoje no capítulo 15. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, nós vamos dos versos 1 a 8 nessa noite. Primeiro Reis 15, de 1 a 8, diz assim a Escritura Sagrada. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai amado, nós pedimos ao Senhor que fale conosco nessa noite, por meio da Tua Palavra, que os nossos corações estejam atentos e abertos a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Você se parece com o seu pai ou com a sua mãe? Tem gente que parece muito, né? Alguns têm traços físicos bem semelhantes ao seu pai ou à sua mãe. Esse é meu caso. Eu pareço bastante com meu pai quando ele era mais jovem. Outros parecem no jeito de agir, no jeito de falar. Parecem bastante. Você fala com a pessoa e parece que está falando com o pai dela ou com a mãe dela alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Acontece também. Tem um tio meu, não é o Marcelo, tá? Mas tem um tio meu do lado da minha mãe, que ele parece demais com o meu falecido avô, o seu Argulo. Ele parece fisicamente com o meu avô, baixinho, carequinha, rosinha. Meu avô é o típico holandês, né? Baixinho, carequinha, rosinha. E também no jeito, e até nas manias do meu avô, ele está parecendo. Meu avô, por exemplo, depois de aposentado, ele tinha um costume peculiar. Ele ia 3 vezes ao mercado todos os dias. 3 vezes, mais ou menos. E ele deixava de pegar algo de propósito na primeira vez para poder voltar na segunda. Na segunda ele fazia a mesma coisa para poder voltar a terceira. Eu acho que era a diversão dele ir no supermercado. Só podia. E não é que esse meu tio está fazendo a mesma coisa agora, que ele é mais velho, igualzinho meu avô. Igualzinho meu avô. A verdade é que, de alguma maneira, nós parecemos bastante com os nossos pais. Especialmente com o jeito deles. Porque as semelhanças, elas vão muito além da nossa genética. A genética, sim, influencia nas nossas semelhanças, mas as semelhanças também vêm do convívio próximo. As semelhanças vêm da influência que os nossos pais têm sobre nós. Influências que são para o bem, muitas vezes, e também para o mal. Mesmo que a gente não perceba, a gente é influenciado. Quando é para o bem, é ótimo. Você vê por exemplo, a sua organização, a sua pontualidade, e alguém diz, igualzinho ao seu fulano, hein? Homem de palavra, comprometido, marcou o horário e chegou na hora, né? Aí você chega e fica com orgulho, né? Agora, quando é para o mal, a vergonha também é proporcional. A vergonha é tão alta quanto. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que acontece com a gente é que aquilo que a gente imita de ruim dos nossos pais era justamente aquilo que a gente condenava quando nós éramos apenas filhos. Você, quando jovem, dizia, quando tiver meus filhos, eu nunca vou falar assim com eles. Até o dia que você se pega falando do mesmo jeito que seus pais falavam com você.
Pagou a língua. Pagou a língua. Meu avô tinha um ditado, meu pai fala, e eu provavelmente vou passar para meus filhos. Ele diz assim: filhos sois, pais sereis. Filhos sois, pais sereis. Hoje nós vamos ver um homem que se pareceu demais com o seu pai. Fisicamente a gente não sabe, mas ele se pareceu no jeito dele, na forma de agir, e para o mal. Para o mal. Ele nem sequer condenou o que seu pai fazia. Ele simplesmente imitou tudo que seu pai fazia, sem vergonha alguma. Mas antes que a gente corra para condenar esse homem, antes que a gente pague a língua por dizer, eu nunca faria isso, nunca faria isso, é melhor a gente dar uma olhada com mais calma nessa história e pensar, será que de alguma maneira eu tenho feito isso? E qual a saída para aqueles que simplesmente imitam seus pais nos seus maus caminhos? É o que nós vamos ver nessa noite. Em resumo, nós vamos ver que o Senhor preserva os seus filhos e mantém as suas promessas apesar de nós. O Senhor preserva os seus filhos e mantém as suas promessas apesar de nós. Vamos ver isso em 2 pontos. O primeiro deles é que, por vezes, nós somos infiéis, andando com o coração dividido, tal qual nossos pais. Depois de nós passarmos algumas semanas estudando o Reino do Norte, com Jeroboão, toda aquela idolatria de Jeroboão, desde a semana passada nós temos acompanhado a história agora do Reino de Judá. E daqui em diante vai ser assim, um pouco de um reino, um pouco de outro, na mesma época. Como um filme que fica alternando entre cenas de personagens e locais. Coisas concomitantes, mas que a gente vê primeiro de um, depois do outro. E esse reino do sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, ficou nas mãos de Roboão, filho de Salomão. Salomão, ele foi infiel e ele teve o seu reino dividido. Toda a glória do reino dele virou passado. Mas Deus, por misericórdia, por fidelidade à promessa que ele tinha feito a Davi, ele deixou Roboão reinar. O filho de Salomão reinou no lugar do seu pai. Só que Roboão também foi infiel. Também foi do mesmo jeito que seu pai. Ele fez o que era mal perante o Senhor, nós vimos na semana passada. Ele permitiu que houvesse, junto com o templo de Jerusalém, a edificação de altos para adoração idólatra, colunas, postes ídolos, de falsos deuses das nações ao redor de Israel. Judá também passou a ser idólatra, assim como Israel estava sendo idólatra. E ainda Roboão liberou a prostituição cultual. Imagine, Jerusalém com prostituição cultual. Esse era o povo de Deus. Roboão, ele foi imoral e foi idólatra igual seu pai Salomão. E o Senhor fez o seu juízo cair sobre ele da mesma forma que fez cair sobre Salomão. Se antes a glória, a magnitude do reino foram perdidas por causa da infidelidade de Salomão, agora com Roboão, a paz, a prosperidade do reino também foram perdidas. Roboão viveu a vida inteira guerreando com Jeroboão. E Roboão, ele teve que fingir, a gente viu isso semana passada, ele teve que fingir que ele era rico quando Sisaque, o rei do Egito, foi lá e saqueou todo o ouro de Salomão. E ele trocou pelo bronze. Ele teve que se contentar com o bronze, com as aparências do bronze. Até que o filho dele, diz a história, Abias, subiu ao trono. O avô foi infiel e pagou. O filho foi infiel e pagou. E Abias? Será que ele aprendeu finalmente a lição? Vamos ver no verso 1. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Abias subiu ao trono e quando Jeroboão, rei de Israel, já estava no seu 18º ano de reinado. E o reino dele acabou antes do de Jeroboão. Antes mesmo do de Jeroboão. O rei perverso de Israel reinou 22 anos. Abias, só 3 anos em Jerusalém. Bom sinal? Bom sinal? Você vai ver que o padrão do livro não é esse. Reis bons não costumam passar pouco tempo no poder. Em geral, quando um rei é bom, o Senhor preserva por muitos anos.
Davi, 40 anos. Salomão, 40 anos. Roboão, 17. Abias, 3. A perversidade vai aumentando, o tempo vai diminuindo. Um rei mau, ele só é deixado por muito tempo, e tem alguns casos, para Deus disciplinar o povo. Para Deus disciplinar o povo. Mas Abias foi pela regra geral mesmo. Por sinal, o nome dele já indicava que coisa ruim vinha por aí. Na adaptação para o português, a gente perde isso, mas embora na nossa língua ele seja xará do Abias, que nós vimos, o filho de Jeroboão, na verdade eles não têm o mesmo nome no original, no hebraico. Aquele se chamava Abia. Abia, Abi, meu pai. Yavé, Yavé, meu pai. Mas esse se chama, o herdeiro de Roboão se chama Abiam. Tem um Mzinho aí, Abiam. E Abiam significa meu pai é o mar. Yavé trocado pelo mar. A idolatria estava até no nome do rei de Judá. Uma outra indicação preocupante é quem era sua mãe. Diz o texto, sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Maaca ou Micaia, como tem 2 Crônicas 13. Na verdade, ela era neta de Absalão. Mas é um jeito deles falarem. Descendente, eles chamam de filho. O pai dela era Uriel. Mas o texto ele faz questão de dar esse detalhe. Ela era filha de Absalão. Ela se identificava com Absalão. Você lembra da história de Absalão? O que ele fez? O filho de Davi tentou usurpar o trono. Ele tentou tomar o que era seu, ele se rebelou contra o Senhor. Alguém que se identifica com Absalão, será que vem coisa boa por aí? É só esperar, é só esperar. E o pior mesmo ficou por conta do próprio Abias. Diz o texto que ele andou em todos os pecados que seu pai havia cometido. Todos. Roboão foi idólatra? Abias foi igual. Roboão foi imoral? Abias foi igual. Abias foi igualzinho ao seu pai em todos os pecados. Tal pai, tal filho. E olha que os dois descendiam do mesmo pai. Um pai em comum que foi bem diferente deles, que foi o rei Davi. Eles conheciam a história do rei Davi. Eles eram ensinados na história do rei Davi. Mas esse pai não teve o exemplo seguido por nenhum dos dois. Abias andou nos mesmos pecados do seu pai, e diz o texto que o seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. E perfeição aqui, você sabe, não é sinônimo de não pecar. Você lembra da história de Davi? O próprio texto diz no verso 5 que Davi pecou. Davi pecou feio. O texto faz questão de mostrar essa marca que sempre ficou no reino do homem segundo o coração de Deus. Davi adulterou com Batseba e, para encobrir esse adultério, matou o marido dela, Urias, o heteu. Mas então, que tipo de perfeição é essa descrita aqui? Integridade. Integridade. Perfeito aqui poderia ser traduzido como íntegro para com o Senhor. Seu coração não foi íntegro para com o Senhor. Porque Davi, logo que ele foi confrontado por Deus por meio do profeta Natã, ele se arrependeu dos seus pecados. E ele voltou para o Senhor. E Deus usou até a história manchada de Davi e Batseba para fazer os planos redentivos dele avançarem. Porque foi do mesmo Davi, da mesma Batseba que nasceu Salomão. O avô de Abias, Salomão. Mas Abias ele não era como seu pai Davi. Ele era como seu pai Roboão. O seu coração não era inteiro do Senhor. Na verdade, ele estava dividido. Você vê que o texto diz 2 vezes que Deus era o Deus dele, seu Deus. Porque de maneira oficial era mesmo. Se você é rei de Judá, espera que o seu Deus seja o Deus de Judá, o Deus de Jerusalém. Em alguns casos, Abias até age, depois você pode ler se você quiser mais tarde, 2 Crônicas capítulo 13, ele age como alguém que sabe o que a palavra de Deus falava sobre Davi. Ele vai lutar contra Jeroboão e ele fala assim, não vem lutar contra mim,
Porque Deus disse que Judá é para ser do reino da casa de Davi. Jeroboão vai e luta contra ele, o que ele faz? Ele ganha. Nominalmente ele sabia. Ele sabia o que era ser filho de Davi, mas na prática ele não vivia assim. É como um homem que diz que é casado, mas vive atrás de adultério. Na teoria ele é casado. Na prática, ele não age como se ele fosse. Um coração que achava que podia servir a Deus e servir aos ídolos ao mesmo tempo, que podia viver de aparências tranquilamente. Um jeito de viver que ele aprendeu com o seu pai, tal filho. Queridos pais, vocês percebem o tamanho da responsabilidade que está sobre nós? Percebem o grau de influência que nós temos na formação ou deformação espiritual dos nossos filhos? Sim, seguir ao Senhor é a escolha individual de cada pessoa. Cada um dos nossos filhos, ele tem que sim crer. E Deus é soberano para chamar aqueles que são dele. Mas quem é que deveria evangelizar os nossos filhos primariamente? Nós. Quem é que deveria mostrar aos nossos filhos como é que se anda com Deus? Nós convivemos com os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade espiritual sobre eles. E sabe, meus irmãos, por mais que nós ensinemos os nossos filhos, muitas vezes a nossa prática diz o contrário. Eu acredito que tanto Roboão como Salomão ensinavam, olha, a lei de Deus diz isso, mas na prática o que eles faziam? O contrário. Idólatras, dividiam seu coração. Coração dividido. Nós dizemos amar a Deus, mas as prioridades das nossas vidas são outras. Então, tudo que diz respeito ao Senhor fica no segundo plano daquilo que a gente faz, daquilo que a gente, inclusive, conversa com os nossos filhos. E quando o nosso coração está dividido, a nossa idolatria resulta em pecado. Pecado e mais pecado. Pecado que os nossos filhos veem e pecado que os nossos filhos acham normal. Por exemplo, você dedica horas e horas para o seu trabalho. Horas e horas e horas do seu trabalho. Você só pensa no trabalho. Tudo é trabalho, tudo é trabalho. E você diz que é pelo bem da sua família, mas a sua família já está abandonada há muito tempo. Você não tem tempo para a sua família, você não tem tempo para as coisas do Senhor. E você diz que o Senhor é o seu Deus. Você tem tempo para assistir uma série da Netflix todo dia, religiosamente. Mas você é incapaz de ler a Bíblia com seus filhos. O que você acha que os seus filhos vão achar que é mais importante? Você diz que Deus é compassivo, amoroso, perdoador, mas você é incapaz de ser manso no trato com seus filhos. Você é incapaz de pedir perdão para os seus filhos. Quais serão as referências que eles vão ter do que é ser cristão? É muito sério isso, queridos. Philip Ryken diz, nem sempre as crianças, um comentarista diz, nem sempre as crianças entendem o que nós tentamos ensinar para elas. Mas de alguma forma eles sempre parecem copiar os nossos pecados. Eles veem o que a gente faz. Eles veem o que a gente faz contrastando com o que a gente diz crer. Mas antes que você, filho, pense, está explicado agora, não tenho culpa de nada, sou apenas um produto de uma má criação, de um mau exemplo, do que meus pais me ensinaram. Veja que isso não é o que a Bíblia diz. Quem foi que andou nos caminhos maus? Foi Abias, foi ele mesmo. Ninguém andou por ele, ele andou sozinho, ele imitou o seu pai porque ele quis fazer isso. O mau exemplo em casa não é determinante para que a gente siga no caminho do pecado. Sim, tem influências, sim, tem consequências para as nossas vidas, mas eu e você somos responsáveis por aquilo que nós fazemos diante de Deus. O determinante mesmo é o nosso coração. Veja que o texto deixa bem claro, o seu coração não foi perfeito, não foi íntegro. Abias podia ter visto tudo que seus pais fizeram de errado, seu avô, seu pai, visto a disciplina do Senhor e falado assim, eu não quero isso para mim não.
Eu quero andar com Deus. Mas ele escolheu, ele quis andar no caminho dos seus pais. O importante é nós pensarmos se o nosso coração está dividido ou não. Onde está o seu coração, criança? Onde está o seu coração, jovem? Onde está o seu coração, pai e mãe? Onde está o nosso coração, irmãos? Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, diz o Senhor Jesus. E se ele está dividido, nós apenas seguiremos os maus exemplos dos nossos pais. E não só estou falando de pais biológicos, mas dos nossos pais na fé. Você vê o povo de Deus no deserto, coração dividido. Você vê o povo de Deus na terra prometida, coração dividido. O povo passa por maus bocados, coração dividido. O povo troca o Senhor por falsos deuses, coração dividido. E a gente olha para eles e fala assim: onde que eles estão com a cabeça? Olha para o espelho para ver onde eles estão com a cabeça. Porque o nosso coração muitas vezes está assim também, dividido. Na prática, dividido. Dizemos que adoramos ao Senhor, mas a nossa vida não está mostrando isso de fato. Qual é a nossa esperança, então? É o nosso segundo ponto. O Senhor é sempre fiel aos seus filhos, apesar de nós. Vamos ler os versos 4 a 8. Mas, por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade de Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias descansou com seus pais e sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Abias dividiu seu coração, ele não foi íntegro para com o Senhor, seu Deus. O que ele merecia por causa disso? Uma baita destruição do seu reino. Uma baita destruição da sua dinastia, como foi Jeroboão. Uma maldição do Senhor dizendo: olha, Abias, porque você pecou como seu pai, eu acabarei com o reinado da tua casa. Teus filhos vão virar comida de animais. Nada vai sobrar de ti. Não foi assim o Jeroboão? Não vai sobrar nada da sua casa. Você é infiel. Você merece isso. Por que não foi assim nesse caso? Ele não foi tão idólatra quanto Jeroboão? Foi. Não foi por causa de Abias. Foi por causa do Senhor. E apesar de Abias. O texto diz: mas o Senhor, por causa de Davi, por amor de Davi, deu uma lâmpada a Abias depois dele. E lâmpada aqui tem sentido de descendente. Tem um descendente para ele. Alguém que lhe preservasse a linhagem. Por causa de Davi. Davi, ele foi fiel ao Senhor. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele não se desviou de tudo aquilo que Deus ordenou a ele, a não ser no caso de Urias, diz aqui no texto. Naquela situação, o coração do rei ficou dividido. Ficou bem endurecido. Mas ainda assim o Senhor quebrou, trouxe de volta Davi. Davi se arrependeu porque ele era do Senhor. Mas Davi, ele só foi fiel porque Deus é fiel. Davi só foi fiel porque Deus escolheu Davi. Deus escolheu amar Davi. Deus escolheu colocar o seu espírito sobre Davi. Firmar o seu trono para sempre. Jerusalém só ficou de pé porque Deus é fiel e queria que o seu templo continuasse ali, apesar da idolatria do povo. O reino só teve estabilidade porque Deus quis assim, apesar do povo. Apesar do povo. Porque Deus queria preservar o seu povo. Porque Deus tinha planos de salvação para aquele povo por meio da linhagem de Davi. Por meio do ungido do Senhor, filho de Davi, que um dia viria. Foi pela fidelidade de Deus que continuou tudo de pé. Foi pela fidelidade de Deus que o trono de Davi continuou de pé.
E o povo de Israel, ele costumava cantar uma canção quando ia adorar em Jerusalém, que lembrava o povo dessa promessa do Senhor. O Salmo 132, que nós lemos mais cedo. Esse salmo, ele mostra a fidelidade de Deus à casa de Davi, apesar da infidelidade do povo com relação ao Senhor. Apesar do povo. No verso 11 diz: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se Deus falou, vai acontecer. Vai acontecer. E ele diz: se os teus filhos guardarem a minha aliança, o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu por sua morada. E no verso 17 ele diz: ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Percebe como esse texto, esse salmo se cumpre perfeitamente na vida de Abias? Deus prometeu que o filho dele reinaria, não prometeu? A gente sabe que é um cumprimento maior dessa promessa. O filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Mas antes que ele viesse, precisavam vir outros filhos de Davi. Veio Salomão, depois dele Roboão, depois dele Abias. Eles foram fiéis? Não, eles não foram fiéis. Eles dividiram seu coração com ídolos, abandonaram o Senhor. E o que aconteceu então com o reino deles? Passou. Mas a gente se pergunta: e a promessa do Senhor passou junto? Não. A promessa do Senhor não passou junto. A promessa se manteve firme, porque Deus é fiel. A lâmpada de Davi continuou ali, porque Deus preparou essa lâmpada. E porque um dia viria a lâmpada, a grande lâmpada, que cumpriria a promessa. Um reino para sempre, um reino eterno na casa de Davi. Isso só é possível pela fidelidade do Senhor, queridos. O reino de Judá, ele também é um exemplo claro de Êxodo 20, versos 4 e 5, que nós lemos no início. Quando o Senhor diz o segundo mandamento, ele fala: não fareis para ti imagens de escultura, nem as adorareis, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade nos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Salomão, Roboão, Abias, 3 gerações de idólatras. O Senhor visitou as gerações de idólatras com a sua mão pesada pela iniquidade deles. Dos seus pecados eles mereceram, foram visitados sim. Mas o pai deles, Davi amava o Senhor. Davi guardava os seus mandamentos. Por isso ele teria 1000 gerações sendo alvo da misericórdia divina. Apesar dos infiéis. Apesar dos infiéis. E veja como a fidelidade do Senhor se mostrou na vida de Abias. Primeiro, o reino dele logo passou. Ele foi sepultado. O Senhor levantou o seu filho Asa para reinar no lugar dele. Aliás, adiantando um pouquinho da semana que vem, alguém muito melhor do que ele. Muito melhor do que ele. Que apesar de filho dele, parecia era com seu pai Davi. E segundo, enquanto o reino de Abias durou, a guerra durou. Percebe que no verso 6 diz que houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida? No verso 7 também diz que houve guerra entre Abias e Jeroboão. Não parece fora de contexto? Falar de Roboão agora? Já passou o reino dele? Não o reino de Abias agora? Só parece, porque a intenção é bem clara. Andou nos mesmos pecados do seu pai, vai colher a mesma disciplina do Senhor, do seu pai. Roboão guerreou a vida inteira, você vai guerrear a vida inteira. E que vida curta, hein? 3 anos de reinado só. E guerra o tempo inteiro. Não pode haver paz no meio do povo de Deus quando a idolatria reina sobre nós. Não pode haver paz. Deus não vai dar paz. Você nunca vai ter paz no seu coração se ele estiver dividido. Nunca. Isso é um fruto da graça de Deus sobre nós. Uma graça que escolheu um povo para chamar de seu. Uma graça que levantou Davi, um mero pastor de ovelhas, para ter um trono que vai durar para sempre. Uma graça que mantém essa promessa desde então. Apesar
apesar de reis tão tolos, de um povo tão tolo, idólatra, como nós somos. Uma graça que nos alcançou também, nos incluiu nesse povo, sem que a gente tenha nascido naquele povo, sem que a gente tenha direito de nascimento, sem que a gente mereça, uma graça que vai preservar esse povo até o fim, apesar de nós. Graças a Deus por isso. Sabe como é possível tudo isso? Não foi de graça. Foi preciso que um filho de Davi fosse fiel no nosso lugar. Foi preciso que esse filho de Davi pagasse no nosso lugar a condenação que nos era devida, Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, por causa de Jesus, diz o texto de João, todo aquele que o recebe, não importa de quem ele seja filho, ele é filho de Deus. Filho de Deus. Sabe que diferença isso faz na minha, na sua vida? Toda diferença. Você não precisa simplesmente repetir os feitos dos seus pais. Você é filho de Deus. Você tem agido como os nossos pais. Você tem dividido o seu coração com os ídolos desse mundo, achando que você vai encontrar paz neles, a paz que você tanto anseia. Volte. Você não vai encontrar. Veja o seu pai de braços abertos para te perdoar. Apesar de tudo que você fez, ele é fiel. Longe dele, longe do pai, o que você vai encontrar é guerra. É guerra. Vai para os ídolos, é guerra no seu coração. Guerra, você não vai ficar em paz. Seu coração não vai descansar enquanto você não voltar. E louvado seja Deus por isso. Porque como um pai amoroso, ele nos disciplina. O Senhor disciplina quem ama. Você que tem falhado como pai, como mãe, de ser um exemplo de crente íntegro diante do Senhor, veja a esperança para você. Veja a esperança. Deus faz a obra apesar de nós. Nunca é tarde para recomeçar. Arrependa-se. Mude pelo poder do Espírito. Ordene as prioridades da sua vida. Esteja disposto a pedir perdão quando falhar com seus filhos. E principalmente confie no Senhor. Confie que é o Senhor que sustenta. E que vai despertar a fé nos nossos filhos. Apesar de nós. E apesar deles também. Apesar deles também. E você que até hoje colhe as feridas dos pecados do seu pai, da sua mãe, ou até dos dois, veja a graça de Deus escancarada para você. Repetir os pecados dos seus pais, ou tentar resolver os pecados dos seus pais com mais pecados, não vai te dar a paz e a justiça que você tanto anseia. Mas o seu Pai de amor, esse sim, em Cristo e pelo poder do Espírito, te dá a justiça dele, te dá a paz dele, que excede o seu entendimento, que te faz livre para amar, para perdoar os seus pais. Olhe para a cruz e veja a graça de Deus e o amor do Pai em dar o seu Filho para morrer no nosso lugar, apesar de nós. Apesar de nós. Você está livre, você já é amado. Se você crê em Cristo, mesmo que seus pais não tenham sido bons com você aqui, você tem um Pai bendito que te ama e que nunca vai te abandonar. Philip Ryken mais uma vez diz: em Cristo os pecados de pais e filhos estão todos perdoados. Não estamos simplesmente presos em nossos pecados, condenados a repeti-los eternamente, geração após geração, mas também podemos ver o Espírito Santo trazendo nova vida e justiça para nós e para os nossos filhos. Ele diz, continuando: alguns dos nossos pecados podem muito bem se tornarem os seus pecados, pecados dos nossos filhos. Mas pela graça de Deus, o nosso arrependimento pode se tornar o seu arrependimento também. A nossa santificação pode levar à sua santificação. A graça de Deus, queridos, apesar de nós. Como diz Romanos 5, 20, 21, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça. A fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.
Eu não sei se você parece com o seu pai, com a sua mãe. Eu não sei se você tem os traços físicos deles, ou o jeito deles, ou mesmo até pecados semelhantes aos deles. O que eu sei é que todos nós, independentemente da família que nós nascemos, nós podemos nos parecer com o Pai de amor. Como diz 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele disse, de fato, somos filhos de Deus. Não porque a gente mereça, mas pela graça dele, que ele escolheu nos amar e dar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Jesus Cristo, Filho e Senhor de Davi é o seu nome. Ele fez tudo por nós, queridos. O coração dele foi o único realmente perfeito para com o Pai, para com o Senhor, diante de Deus. Ele fez a vontade do Pai. A vontade do Pai era o seu alimento diário. E mesmo sem pecar, ele recebeu a ira sobre si, o castigo que nos eram devidos, para que a justiça de Deus fosse feita. O Pai, ele não afastou o cálice dele. Porque do contrário, ele não seria nosso Pai. O Pai o desamparou naquela cruz, para que nós fôssemos aceitos como filhos de Deus. E o Pai recebeu em suas mãos o Espírito dele, consumando de uma vez por todas a promessa feita a Davi. Jesus venceu, Jesus reina, ele ressuscitou ao terceiro dia, e um dia ele virá para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Não somos nós, é apesar de nós, e pelo amor do Pai por nós, que nós estamos aqui. Você crê nisso? Ainda não? O que você está esperando? Creia hoje. Creia hoje. Entenda o que é ser um filho de Deus. Desfrute de todos os benefícios de ter o Senhor do universo como seu Pai de amor. E se você já crê, veja como Ele nos ama apesar de nós. Deixe o amor do Pai preencher você. Mas preencher de um jeito que todos os outros amores vão embora. Vão embora. Deixe o passado também de como você foi enquanto pai ou enquanto filho para trás e veja que em Cristo você é nova criatura. Ele faz tudo novo, de novo, de novo. E creia nisso. Mesmo tendo a aparência, trejeitos, até mesmo as manias do seu pai, da sua mãe. Se você caminhar com Ele, você vai ficar cada vez mais parecido com o seu pai. Com o seu pai. Sabe como? Parecendo com o Filho, que é a expressão exata do seu ser, parecendo com Jesus Cristo. Até que um dia todos nós, queridos, estejamos juntos, assim como o Senhor Jesus pediu, em João 17, sendo um, tal Pai, tal Filhos. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor mantém o teu povo por causa da tua misericórdia e fidelidade, apesar de nós. Obrigado porque foi assim na casa de Davi. Obrigado porque é assim na casa de cada um de nós. Nós sabemos que somos pecadores, falhos, muitas vezes com o coração dividido diante do Senhor. E te pedimos perdão por isso. Mas obrigado pela graça, pelo teu amor que nos perdoa de fato quando nós nos voltamos em arrependimento para o Senhor. E que muda tudo. O Evangelho é capaz de mudar todas as coisas, Senhor. Relações entre pais e filhos. Um passado mal resolvido. Senhor, age em nós, apesar de nós, age em nós por causa do Teu Espírito, por causa da Tua fidelidade, por causa do Teu Filho, que nos fez filhos também. Obrigado por Ele, no nome dEle que nós oramos. Amém.